surgiu por conta das nossas aulas de tradução financeira, aulas que eu tive no quinto semestre da faculdade da Forte com o Eric, e eu me apaixonei por um artigo de dois autores chamados Archer e McLean, e eles falam sobre estratégias de enfrentamento na tradução. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas só para explicar para vocês o porquê desse trabalho. Ele é um artigo que nós estamos desenvolvendo em conjunto, então começamos ano passado e conseguimos dar um gás bem legal esse ano. Para começar, eu quero contextualizar falando sobre a importância da tradução financeira. Por que esse é um tópico tão relevante? Primeiramente, porque o peso tributário brasileiro é muito alto. Em 2024, foram 3,7 trilhões de reais só em palavra difícil, arrecadação de tributos aqui no Brasil. Então, pensem, né? Empresas são empresas de capital aberto da Bolsa, elas precisam traduzir essas demonstrações financeiras para o inglês, tem muito tributo lá. Então, é muito relevante que investidores internacionais entendam o que eles estão pagando. Então, é importante que eles entendam a situação tributária do Brasil, como os tributos funcionam, se vale a pena investir aqui ou não. As demonstrações financeiras traduzidas para o inglês são uma prática que acontece no mundo inteiro para empresas que estão realmente a fim de crescer. Porque a gente precisa entender que a realidade é essa, né? O inglês se tornou a língua universal de muitas indústrias. A gente pode falar isso em relação à tecnologia, em relação... Acho que é praticamente todas as indústrias, e financeira, então, não tem nem o que dizer, né? Os maiores mercados financeiros estão nos Estados Unidos atualmente, e em Londres também. E então é muito importante para empresas que querem crescer traduzir para o inglês. Aqui a gente trouxe até um artigo de Jean Ayrault, de 2015, que fala sobre o risco financeiro que é não traduzir para o inglês. Então, eles fizeram uma pesquisa bem extensa na Europa, mostrando que empresas que traduziam as suas demonstrações financeiras para o inglês aumentaram, eu acho que em questão de mais de 30% o arrecadamento em um ano depois que eles fizeram essa tradução. E foi bem legal. Enfim, vai estar na nossa referência bibliográfica, caso vocês queiram ver mais sobre isso no artigo. Então, essa tradução ela tem uma importância muito grande, por esses motivos que eu citei para vocês. E por que isso é tão difícil? Porque se a gente parar para pensar, eu fiz uma apresentação ontem, eu falei um pouco sobre isso. A gente tem uma ideia muito errada de que números são um conceito internacional. As línguas mudam, mas os números são universais. Todo mundo entende a matemática é a mesma para todo mundo, equação é a mesma para todo mundo, Excel é a mesma para todo mundo. E não é, porque apesar do número ser igual para todo mundo, a palavra, a frase que categoriza aquele número é diferente. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque uma palavrinha mal traduzida, nesse contexto de demonstração financeira, especialmente, pode dar um prejuízo de milhões, de bilhões. Então, a gente não está falando só de sabe? Eu não estou querendo dizer que não é um problema quando é um romance mal traduzido, mas a gente está falando realmente de empresas perderem dinheiro, e a gente sabe que no mundo que a gente vive, isso é muito, muito sério. Isso pode levar a prejuízos realmente muito grandes. Além disso, é muito importante a gente entender que tanto a parte financeira de um país, toda a parte contábil e a parte jurídica de um país, elas variam muito entre sistemas romanos germânicos, como é o caso do Brasil, da Alemanha, e países de common law. Os países romanos germânicos, eles são super legislados. A gente tem legislação para cada micronegocinho. Já nos países de common law, é tudo muito mais aberto, é tudo muito mais aberto para o julgamento do profissional que está escrevendo, para o julgamento do profissional que está analisando uma situação. Então, esses dois sistemas são extremamente incompatíveis. A gente vai ver que nos sistemas romano-germânicos, como é o nosso caso, a gente tem muito mais tributação. A gente tem muito mais contribuição acessórias. Aqui no Brasil são 63 nesse momento. Imagine o que é 63 contribuições para um país como os Estados Unidos, por exemplo, que eles não têm regulamentação sobre nada. A lei trabalhista dele não ajuda ninguém. Então, entendem? São coisas muito diferentes, difíceis de se traduzir, justamente porque muitas vezes não vai ter uma palavra perfeita no outro idioma, porque o conceito não existe. Então, como ter uma palavra perfeita se o conceito não existe? Esse é o maior desafio da tradução financeira, e é por isso que eu acho tão fascinante, porque justamente a gente pensa que números são internacionais, mas não. Tem muita cultura nisso. Tem milhões, no caso da Europa, por exemplo, são milhares de anos de uma
tradição jurídica contábil. Então, eu acho isso muito fascinante. Espero que vocês achem também, espero que vocês gostem, porque é um trabalho bem legal. Então, vamos lá, a gente trouxe o FGTS como um caso bem interessante aqui, só para ilustrar o quanto isso é complexo. No Brasil, o que é o FGTS? Antes de eu estudar tradução financeira, eu achava que o FGTS era um imposto. Acho que talvez algumas pessoas também achem que é um imposto. Mas ele não é um imposto, ele é um tipo de tributo, mas ele é um tributo que é uma contribuição bem específica, que é um pagamento compulsório para o Estado, mas não é um tributo. Então, pensem, como a gente vai traduzir uma coisa que parece um tributo, que é dada ao governo, é paga como se fosse um tributo, mas não é um tributo, e como é que pessoas estrangeiras vão entender isso, sendo que a FGTS é uma coisa que não existe em nenhum outro país do mundo. Imagina os Estados Unidos, que é um país que, para eles, demite a pessoa quando quiser, a pessoa não tem direito nenhum, ela que vai morar no meio da rua. O problema é dela. E a gente tem um país com tanta segurança jurídica, tanta segurança para o trabalhador. Então, conceitualmente, isso não existe. As contribuições, como todo, não existem. Então, é realmente muito difícil traduzir isso. Então, a gente tem até o Boletim de Carga Tributária Brasil de 2024. Por conta dessa dificuldade, eles fizeram um alinhamento metodológico com o FMI e a OCDE para meio que tentar explicar isso como um Provident Fund, que seria um pagamento compulsório não tributário. E que legal que isso foi feito, né? Porque vocês vão ver no meu trabalho como as pessoas traduziram isso de um jeito meio estranho. Mas só para dizer aqui também que a gente não está afim, a gente não está aqui também querendo dizer que deve ser assim ou assado. O nosso objetivo aqui tem muito a ver com o descritivismo do Torrey, que foi uma coisa que a gente também falou ontem na nossa apresentação, é observar como as coisas acontecem na vida real. A gente não está querendo dizer que as pessoas estão certas ou erradas. A gente só está vendo como as traduções se comportam. Então, nosso objetivo principal é verificar as estratégias de enfrentamento utilizadas nas traduções de demonstrações financeiras brasileiras para o inglês. A gente pegou empresas brasileiras, as top 50 empresas da Bolsa no ano de 2024, porque a gente escolheu essas empresas, porque como são as top 50 do Brasil, elas provavelmente já estariam traduzidas para o inglês. Por exemplo, vocês conseguem imaginar uma Petrobras não se explicando para os seus investidores? Isso não é possível e isso não é também legal. Legal no sentido de legalidade jurídica mesmo. As empresas de capital aberto são obrigadas a fazer essas traduções. E, para isso, a gente vai usar Depois eu volto aqui. A gente vai usar a matriz de estratégia de enfrentamento de Archer e McLean. Foi esse o artigo que deu origem a tudo. Eu fiquei muito empolgada na aula com o Eric, e aí o Eric falou assim, vamos escrever um artigo? Eu achei que ele estava brincando, mas ele não estava brincando. Então, a gente está usando isso. O que o Archer e o McLean perceberam? Eles resolveram estudar como os tradutores traduziam. Porque eu acho que vocês também já devem ter pensado nisso, principalmente porque a gente tem uma ideia romantizada da tradução, que a tradução é uma coisa, é uma inspiração que vem, e aí a gente traduz, e é incrível. Mas, desculpa, gente, mas não. Existe muita metodologia, existe muita técnica na tradução. Então, o Archer e o McLean, eles desenvolveram essa matriz de estratégia de enfrentamento e eles dividiram em duas partes. Então, estratégias de evitação, que são estratégias que talvez o tradutor ele não procura resolver o problema, ele procura evitar mal-entendido. Então, nessas estratégias, ou ele omite todo o conteúdo, ele não quero trazer isso aqui, joga fora, não traduz, ou ele omite uma parte do conteúdo, porque talvez essa parte vai ficar meio confusa. Isso, o Eric mencionou ali, eles analisaram essa estratégia na tradução de Annual Reports. Então, é bem parecido com o que a gente está fazendo aqui. A gente também está analisando demonstrações financeiras anuais de empresas. A gente também tem o caso da omissão semântica, que é quando a gente usa um termo bem evasivo, ou a gente, por exemplo, FGTS, a gente não explica o que é o F, o que é o G, o que é o T, o que é o S, a gente só coloca a sigla ali. Ou adições, quando as pessoas colocam informações demais para evitar mal-entendido. Já as estratégias de realização são estratégias que realmente buscam resolver esse problema. Então, a primeira delas é o circunlóquio ou paráfrase, que descreve os atributos do tributo. Então, eu dou uma explicaçãozinha mesmo, como se fosse uma nota explicativa explicando o que é. Eu posso criar termos, inventar uma palavrinha no inglês. Eu posso pensar na aproximação, por exemplo,
ICMS, ISS, as pessoas podem pensar no VAT, que é o VAT, né? Me deu uma... O VAT, que já existe no inglês americano, ou a transferência interlínguas, que é uma coisa que acontece bastante na tradução jurídica e em muitas traduções. Por exemplo, crush. Crush seria um exemplo de transferência interlínguas, né? A gente não fala mais, sei lá, paixonite, a gente fala crush. Ou impairment, que na tradução financeira já não se traduz, a gente usa mesmo impairment e todo mundo entende o que é. Então, a gente usou uma linguística de corpos para fazer essa análise, a gente usou o programa Languagebox, ele é um programa incrível, gratuito, desenvolvido pela Universidade de Lancaster, e o uso de corpora eletrônicos permite realmente a gente trabalhar com volumes muito grandes de dados. Então, a gente realmente consegue analisar milhares de documentos, se a gente fizer ao mesmo tempo, e entender como as estruturas acontecem. E isso é muito importante, porque quando a gente está observando padrões reais de uso, a gente acaba percebendo que existem regras implícitas, existem coisas que está todo mundo fazendo, ninguém sabe muito bem o porquê, e a gente consegue entender, talvez, o motivo e determinar se isso é positivo ou não. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na verdade, acho que eu já vou mostrar para vocês agora, então, um exemplo de como isso acontece. Aqui, então, um segundinho. Aqui, então, a vista do Languagebox, para vocês verem como esse software funciona. A gente carrega aqui a demonstração final, o nosso corpora. E, por exemplo, aqui eu coloquei, então, Social Integration Program. Eu escolhi isso porque foi um dos dados que eu achei mais interessantes até agora. O Social Integration Program foi colocado em 23 de 44 textos, é uma frequência bem grande, e essa foi a tradução de várias empresas para o PIS. Então, olha que legal o Languagebox, a gente consegue ver os termos à esquerda e à direita dele, então a gente consegue perceber bem o contexto, e quando a gente coloca a setinha em cima, a gente consegue ter mais contexto ainda. Então, quando a gente não vê a palavra... Essa que é a magia dos programas de análise de corpos. É a gente conseguir ver a palavra dentro do contexto, a gente entender como é que ela está sendo usada na vida real. Então, Social Integration Program, PIS, pode parecer legal à primeira vista, mas aí deixa eu mostrar para vocês uma busca que eu fiz no Google sobre isso. O que é o PIS, então? É uma contribuição tributária paga pelas empresas privadas para seguro-desemprego e abono salarial, tá? Vamos procurar em inglês, então, Social Integration Program. Quando a gente vê o que é um Social Integration Program, em inglês, isso são programas para ajudar refugiados, imigrantes e cidadãos vulnerabilizados. Existe alguma possibilidade de que essa é uma boa tradução por uma tributação? Não existe. Isso não é um julgamento, porque realmente é muito... Pensem assim, quais são as chances de... Com que frequência a gente vai encontrar um profissional que é realmente especializado tanto em contabilidade quanto em tradução? É muito difícil encontrar essa pessoa. Então, por isso que nós, como profissionais de tradução, isso independente da área, a gente tem que ter uma posição muito ativa em relação à busca de conhecimento, porque vocês estão vendo que literalmente eu só pesquisei no Google, eu não fiz nada além disso. Então, só de pesquisar no Google, a gente já saberia que, immigration, social integration, MA, então aqui é um mestrado, não tem nada a ver com tributação. Então, uma busca básica, às vezes, nos revela que existiriam formas mais, talvez, inteligentes de fazer essa tradução. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha tabela, e foi por conta dessa tabela, inclusive, que a Simone nos convidou para fazer essa apresentação. Gente, tá ok o tempo? Tô quase terminando. Tudo bem? Tá, vamos lá então. Aqui a tabela. Nós colocamos de 50 empresas, top empresas, 44 fizeram traduções, então 6 não estão fazendo traduções ainda. E a gente pegou, então, imposto por imposto e colocamos as collocations mais comuns para entender como eles se comportam, suas traduções, e aí depois a gente, então, mapeou por estratégia, de acordo com o Archer e o McLeay. Aqui a gente pode ver a questão do program, que eu estava mostrando para vocês. O PIS, então, o PIS e o COFINS foram os mais traduzidos. Eles apareceram em 42 de 44 demonstrações financeiras, e todas as empresas colocaram Social Integration Program dentro do que elas escreveram. É um dado bem interessante, porque mostra como
talvez a gente precise ter um papel realmente mais ativo, quanto tradutores. Voltando aqui, então, aqui algumas tabelas que vão estar no artigo final, de uma forma mais limpa, né, o que a gente tem no Excel. Então, a gente, começando o trabalho em andamento ainda, só para mostrar para vocês, então, os resultados preliminares por modalidade, a gente percebeu que a omissão semântica realmente aconteceu com muito mais frequência e faz muito sentido, né, porque é muito mais seguro para o tradutor só colocar ali uma sigla do que realmente traduzir, porque vai que ele traduz errado. Realmente pode ter um custo financeiro, então, para ele é mais seguro. A gente vê aqui a aproximação e criação de neologismos também, apareceram em segundo e terceiro lugar. Então, eu acho que isso mostra que os tradutores, ainda que eles errem, de certa forma, eles estão tentando, porque as estratégias que ficaram em primeiro lugar são estratégias realmente de enfrentamento. Eles não estão dodging the bullet. Eles estão metendo a cara a tapa. Então, é interessante, né? Apesar da omissão semântica ser, de certa forma, dodging the bullet, eles estão mantendo a informação ali. Então, se eu quiser saber o que é free test, eu dou um Google nisso. Aqui uma explicação rápida, né, do que são essas estratégias. Mas eu já falei anteriormente. Então, para finalizar, eu gostei muito dessa imagem, e a gente pensou nessa imagem por quê? Porque o tradutor, ele é um construtor de pontes, nesse sentido. O nosso objetivo principal é ajudar as pessoas a se comunicarem. Às vezes isso tem stakes muito high, como o nosso caso, que a gente está falando de milhões, de bilhões, ou às vezes a gente está falando de uma pessoa que tem um livro favorito e ela quer ler a melhor tradução daquele livro, ela tem todo o direito do mundo. E então, gente, o importante é a gente entender que, como construtores, nosso papel não é passivo. Não é tão fácil como procurar um dicionário, não é tão fácil como usar um tradutor automático. Tradução é uma coisa muito complexa, independente da área. E aqui, principalmente, a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Então, para o futuro da pesquisa contábil linguística, o país, o Brasil, ele é descrito como um carnaval tributário, como um Frankenstein tributário. Então, é muito importante que pesquisas como a nossa continuem sendo feitas para que a gente consiga realmente entender uma forma melhor de lidar com esse problema, que é um problema real. E como o Eric falou, né, agora a gente está tendo, ontem, para mim, a gente está tendo reforma tributária. Então, muita coisa vai mudar, então esse trabalho vai ser contínuo. Impostos estão sendo criados o tempo todo mundo no Brasil reclama o tempo todo de imposto, então trabalho para o tradutor de financeiro não vai faltar. Então aí, pessoal, uma área bacana para todo mundo, diz que se ganha muito bem, ainda não estou nela, mas quem sabe, né? Quem sabe estarei entrando. E, Eric, da minha parte, acho que é isso. Fechamos com essa frase, então, a equivalência na tradução contábil não é algo que é descoberto passivamente, mas ele existe dentro de uma realidade compartilhada. É algo ativamente construído por meio de processos sociais e negociações. A gente convencionou a chamar isso aqui de garrafa. Então, isso só vai ser garrafa no momento que todo mundo decidir que isso é garrafa. Social Contribution Program não foi decidido por ninguém nada, ou o que foi decidido não combina com o que foi visto ali. Então, a gente precisa tentar negociar esses significados, e a gente não vai fazer isso olhando o glossário. A gente não vai fazer isso procurando no Google e pedindo para o chat GPT. A gente vai fazer isso estudando e conversando e participando de trabalhos como esse, de jornadas como essa. Então, muito obrigada pelo convite. Passo a palavra ao Eric, caso eu tenha esquecido alguma coisa, caso ele tenha um comentário, pois ele é o meu orientador. Não, achei perfeito. Para mim, essa área, a ideia do tradutor ser ativo é fortíssima nessa área. Muito significado construído que a gente tem, né? A contabilidade em si já é totalmente construída, o vocabulário da contabilidade é construído. Quando passa para outra língua, é uma construção a mais aí, porque tem a interferência cultural também. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Nelly e o professor Eric, e passar agora a palavra para a Raquel. E aí eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, porque aí pode ser perguntas / discussão, acho que fica melhor, tá bom? Opa, todo mundo me ouve? Sim. Daniela, você consegue parar de compartilhar? Boa, obrigada. Raquel, você vai compartilhar uma apresentação? Isso, na verdade, somos eu e Lucas, né? Lucas e eu, então acho que ele vai compartilhar para nós aqui os slides. Vou aguardar. Aê, Lucas!
Obrigada. É isso aí. Podemos começar? Só um Opa. instante. Opa. Está aberto o slide da forma completa ou não? Eu não consigo visualizar o Está link mais. aberto. Acho que você consegue pôr ele em modo de apresentação. Sabe, clicar lá embaixo no negócio que parece um... Isso, agora sim. Ok. Perfeito. Porque você não consegue ver a gente, né? Não, eu estou vendo realmente só o slide. A apresentação. Eu acho que quando for a Raquel que for falar, Raquel, você só fala clique. Funcionou assim na palestra do Rodrigo. Eu ia clicando e ele ia falando. Então, é isso. Não, combinado. Então tá bom. Pessoal, bom dia. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E sim, então eu sou a Raquel e temos aí o meu parceiro, o meu colega Lucas Alves. E a ideia, então, dessa apresentação no dia de hoje nós somos estudantes, claro, né? Somos estudantes do curso aí de tradução, de tecnólogo de tradução da Faculdade de Cultura Inglesa. E a intenção dessa apresentação é compartilhar um pouquinho da nossa experiência dentro de uma pesquisa acadêmica, de uma iniciação científica. Apesar do nervosismo que nós estávamos, Lucas bastante nervoso também em relação à apresentação, a ideia é realmente ser um bate-papo, ser algo um pouquinho mais descontraído, visto que, pelo menos para mim e para o Luquinhas, né, é nosso primeiro contato, nosso primeiro momento dentro de uma pesquisa acadêmica. A gente pode quebrar um pouquinho certos estereótipos, né, desmistificar certas coisas, então a ideia é essa mesmo. Ele estava um pouquinho ali nervoso depois da apresentação da Aniele, mas vamos lá, vamos para frente, vamos para cima. A ideia, então, dessa apresentação justamente é falar sobre essa iniciação científica que nós estamos produzindo com o auxílio da professora Cássia, né, ela que está coordenando essa iniciação científica, e a ideia é criarmos ali um glossário bilíngue relacionado à química industrial. Então, logo dá aquela lapada, porque, afinal de contas, a gente sempre pensa em tradução quando a gente começa, né, quando a gente está aí nos primeiros momentos, né, do curso de tradução, a gente sempre associa ela à parte ficcional, né, poética, enfim. A gente esquece dessa área especializada, né, a gente esquece sobre isso, né. Então, bora lá. Isso aí, Luquinhas, valeu. Quando a gente pensa em tradução, normalmente a gente associa isso mesmo, a tradução literária, essa parte ficcional, né, séries, poesia, filme, enfim. Mas essa outra área, que é essa área técnica, a especializada, como a Aniele também passou aqui, né, na primeira apresentação, ela acaba ficando um pouquinho de lado, mas ela é extremamente importante, né, e essa área fica invisível. E foi excelente o momento ali que a Cássia comentou conosco a respeito desse glossário aí da área química, porque realmente foi um start muito bom. A gente pôde abrir os olhos e observar o além dos livros, além ali da poesia, além da parte bonita, né? Além da parte literária. A gente colocou aí nesse segundo slide algumas imagens, né? Relacionado a isso. Mas sim, a parte técnica especializada, ela se encontra, então, ali em manuais laboratoriais, documentos científicos, protocolos industriais e diversos materiais especializados. Então, foi justamente a partir desse universo que surgiu essa importância aí do glossário, da criação desse glossário e também dessa apresentação aqui das nossas experiências, né? O que a gente está achando de tudo isso. E agora eu vou pedir, então, para o Lucas falar um pouquinho a partir do slide 3. Lucas? Muito bem, então, complementando o que a Raquel disse, esses manuais, essa linguagem técnica, ela normalmente vem através de procedimentos, de instruções ou a maneira que a gente deve usar algum tipo de equipamento. Então, não necessariamente a gente tem que entender só o idioma em si que a gente está falando, mas a gente tem que ter uma precisão técnica sobre aquele conteúdo, ou aquele procedimento ou instrumento específico, porque essa linguagem que a gente vai estar apresentando, vai estar traduzindo, será lida por pessoas que irão fazer o uso desses equipamentos e estar em constante contato com esse idioma específico. Então, não adianta nada, por exemplo, eu buscar facilitar muito a linguagem através de uma coisa mais casual, ou talvez com aquele idioma, aquela linguagem, até mesmo do inglês, por exemplo, ou do português, que seja mais usual no dia a dia, se a pessoa que vai ler precisa de uma coisa mais técnica, porque aquilo está envolvido com a atuação,
com a área que a pessoa está exercendo. Então, a gente tem que estar 100% alinhado à linguagem, na língua materna da gente, com a segunda língua que a gente está também traduzindo esse material, com a linguagem especializada que o pessoal usa enquanto exercício da função. Então, olha só, o corpus que a gente usou da pesquisa foi o manual que a Cássia até propôs para a gente. Ele existe várias páginas dentro do arquivo e a gente então dividiu entre todo mundo do grupo, que foi cada página específico. Então, eu fiquei com 4 páginas, extraí aqueles termos que eu achei necessários para poder fazer a tradução, porque ele era realmente especializado e não diz muito com o contexto que a gente usa no dia a dia do idioma, e a gente colocou isso tudo dentro de uma planilha, para depois a gente estar fazendo a pesquisa, buscando as validações necessárias para poder estar buscando a melhor forma de estar traduzindo esses termos. Então, Raquel, pode falar para a gente? Opa, voltando. Interessante também deixar um comentário nesse slide anterior, né, que foi o manual ali do manual químico, isso dessa instrução, né, desse material de instrução aí, dessa parte de química. Foi interessante porque durante essa pesquisa, né, durante essa extração dos termos para a criação aí do glossário, juntamente com a ajuda e a coordenação da professora Cássia, a gente precisou aprender, inclusive, sobre estratégias de pesquisa, né? E foi muito interessante aprendermos, né, a respeito dos operadores booleanos. Espero ter falado ali, né, usado a pronúncia correta. Nós utilizamos ali diversas estratégias de pesquisa terminológica para buscar essas equivalências, e também o uso dos operadores booleanos foi algo muito interessante, eu gostei bastante, fiquei bastante envolvida ali, comecei a aprender, os vídeos também foram de muita ajuda, né, que a professora Cássia criou para nós, mas vamos então lá para o próximo slide? Isso, valeu, Lucas. Bem, aí nós tínhamos ali, então, o caso. Vamos criar, então, uma apresentação, falarmos um pouquinho sobre essa nossa experiência na pesquisa acadêmica, /iniciação científica. É claro, está tudo ainda muito em andamento, ainda não está plenamente resolvido, feito. A gente começou a pesquisar, eu e o Lucas, e claro, nossos colegas também, porque afinal de contas a criação desse glossário foi em grupos, né, na verdade em duplas, trios, ali com o pessoal da turma de tradução, e a gente começou a ficar sedento por mais. A gente quer mais, a gente quer entender mais, a gente quer entender melhor essa parte de tradução técnica especializada, e olha o que a gente se confrontou. Pois é, a gente se confrontou, então, com o livro Scientific and Technical Translation Explained, do Jody Byrne, e, inclusive, eu extraí essa expressão, né, essa frase que foi usada ali no livro, que é Communicating Technical Information Between Languages requires more than just a good dictionary and an ability to write clearly. And that's so true. E é verdade, né? Ao longo do desenvolvimento ali da pesquisa, nós começamos a buscar, então, leituras que nos ajudassem a refletir melhor sobre os desafios que nós estávamos encontrando ali durante o caminho, né? Foi nesse processo que a gente teve contato, então, com esse material do Jody Byrne, e a gente também teve contato com algo muito interessante, inclusive, ainda continuo lendo a respeito, que é sobre a teoria do Scopus, né? Scopus Theory, que foi desenvolvida ali por Hans Wemmer, espero estar pronunciando corretamente, né? Isso. Essa ideia de que a tradução ela deve considerar a finalidade comunicativa, ela sempre deve considerar ali o objetivo final, né? E isso passou a fazer muito sentido para nós durante a construção ali do glossário, porque nós percebemos que a tradução mais literal nem sempre era mais funcional dentro do contexto técnico aí da parte química, né, que é o que a gente está considerando aqui. Vamos para o próximo, Lucas? Fica à vontade. Opa, acho que você está mutado, Luquinhas. Então, para a gente poder especificar um pouquinho como ocorreu esse processo, após a gente buscar os termos dentro do PDF, do arquivo, a gente juntou ele todo em um glossário feito no Excel. Então, a gente tem os termos, a tradução que a gente julgou correta para aquela situação específica, aonde a gente validou essa tradução,
A gente também tem os exemplos de uso, né, da linguagem em si, no idioma que a gente traduziu, e a gente também buscou no corpus da língua inglesa, para poder comprovar o uso dessa palavra no idioma original, no dia a dia, no contexto. Então, passando adiante um momento. A gente tem, então, os termos, que seriam, então, as palavras que a gente extraiu deste manual. A gente tem o português, que seria a tradução do termo, juntamente com um site ou uma fonte que valida essa escolha tradutória que a gente buscou colocar no arquivo. A gente tem, então, os exemplos do português, da língua em uso em si, que valida no idioma de chegada a palavra, e, então, a frase extraída de um corpus da língua inglesa para poder mostrar o uso dessa palavra no dia a dia. Raquel? Opa, perdão. Vamos lá, os desafios encontrados. Justamente os desafios encontrados foram esses que nós citamos aqui, que eu não preciso repetir, né, eles são colocados aqui, mas eu penso que, agora trazendo um pouquinho para essa parte um pouco mais pessoal, eu penso que também foi, primeiro, a surpresa porque não é que nós não tínhamos ideia de que existe a parte técnica especializada, mas é que realmente encarar isso de frente, face to face, ali to face, aquilo realmente dava aquele medo. Caramba, e é isso mesmo? Então, o Lucas passou, né, no slide anterior alguns exemplos, mas eu até lembro de algumas expressões, como, por exemplo, eu até coloquei aqui na minha anotação, buffer solution. A gente precisava achar o que era isso. E, caramba, o que é isso? E aí a gente vai procurar em português e fala, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, sim, e é interessante que durante as nossas reuniões, né, durante o percurso, e ainda tem sentir que nós estávamos ali realmente no mesmo barco, porque as experiências, assim como as dúvidas e os desafios, que é o que a gente está observando nesse slide, eram os mesmos. A gente realmente se encontrava nessa mesma posição, sobre tradução, traduz literalmente, não, mas pode significar isso ou aquilo. Lembro, inclusive, de uma pergunta, de um rapaz, né, que também está aqui conosco, né, no grupo aí da criação do glossário. Eu lembro quando ele comentou, eu pensei em pegar essa expressão, e aí a gente tinha que tomar cuidado para não cair no erro de sair de um glossário e acabar virando um dicionário, que a gente ia colocar tantas expressões ali. Será que aquela expressão realmente era necessária, né? Será que realmente as pessoas ficaram em dúvidas em relação àquela determinada expressão? Então, a ideia do glossário, né? A gente tem que desvendar os mistérios daquilo que a gente deduz que vai ser um grande desafio para a maioria, né? Enfrentando uma pesquisa técnica especializada como essa. Lucas, pode ir para o próximo? O oitavo eu falo, você fala? Fica à vontade, Lucas. Eu também, tá bom? Sim. Essa, então, é a nossa conclusão ali da nossa pesquisa, né, dessa apresentação, que não é apenas traduzir palavras, né, a tradução, os termos técnicos, mas a gente precisa também interpretar conhecimentos especializados. Isso vai muito de acordo com o que o Luquinhas falou logo no começo aqui da apresentação, e vai muito de acordo com essa nossa pesquisa, digamos assim, por si só, né, nós ali que fomos atrás também de material extra, né, para dar apoio para essa pesquisa acadêmica, para a iniciação científica, e de fato, a pesquisa técnica, ela é ampla, é uma área muito ampla, que realmente nos fez abrir os olhos para outras oportunidades, outras experiências que podem surgir, e nós estaremos prontos, né, estaremos aí dispostos a encarar esses desafios. E é isso, a gente espera, então, poder criar esse glossário e, enfim, conseguir ajudar o máximo possível de pessoas, e nós estávamos nervosos e deu certo. Parabéns, Lucas. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio aqui. Queria deixar meu elogio para Lucas e Raquel. Não sei por que estavam nervosos, a apresentação foi boa. Queria dizer para todo mundo que está assistindo que Lucas e Raquel são alunos apenas de terceiro semestre. Então, assim, são alunos do nosso curso de tecnólogo, então ele só dura 4 semestres. Paradoxalmente, eles já estão no final do curso, mas eu ainda acho 3 semestres tão
pouco tempo para construir o conhecimento que eles construíram juntos. Parabéns, Lucas e Raquel. E também para a Aniele, porque eu acho que as duas apresentações que a gente teve hoje, embora não foi a nossa intenção, mas acho que casaram muito bem com outras falas que a gente teve, porque todo mundo que trabalha hoje e todo mundo que trabalha com tradução está com medo de IA. Se a gente falar assim, não, tô tranquilão com a IA, olha, mas qual que é o consenso que todo mundo chegou, né? Que a professora Simone falou no dia da abertura. Ela falou o seguinte: qual é o tradutor que vai ter mais certeza da própria profissão numa era de IA? O especializado, como a Aniele bem disse. Então, se você traduz qualquer texto de maneira genérica, talvez o IA vai poder fazer isso. Agora, a tradução técnica, que seja de termos lá do manual da química, ou que seja da tradução financeira, né, contábil, como a Aniele disse, e a palestra da Aniele, por isso que eu falei que eu estava tão interessada, que é tipo assim, casa muito com o que a Simone falou de responsabilidade. Se a empresa vai perder milhões de reais porque um termo foi traduzido errado, não adianta depois a pessoa da empresa falar, é porque o Claude traduziu errado. Não, porque essa responsabilidade a gente precisa de um humano para bater no peito e dizer, não, fui eu que traduzi, e eu garanto que não vai perder dinheiro traduzindo esse termo por esse termo, sabe? Então, eu achei bem interessante as falas, e queria agora abrir, né, dado que eu deixei o elogio para os alunos, parabéns. Queria abrir para perguntas, queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Pode falar, Luísa, por favor. Eu tenho um comentário e também uma pergunta, mas essa ideia, né, que quando você é professor e mesmo, né, tradutor, tem muito o que você conhece que não está dentro da sua área, né? E eu também já me peguei revendo, né, coisas que eu vi na escola, né, principalmente química, com outros olhos. Então, eu acho muito interessante, né, como a gente também consegue reconstruir essas visões, né, com a linguística, né? Então, acho que a pergunta é, assim, se realmente a gente, né, que é de humanas, a gente também consegue, né, perder os traumas, talvez. Eu tenho muito trauma, né, de química, de matemática. Eu queria perguntar se vocês também perderam os traumas das coisas de exatas ao fazer essas pesquisas. Acho que a gente podia começar com a Aniele falando, e depois Raquel e Lucas, do tipo, como foi lidar, né, com isso, com outras áreas do conhecimento tão distantes do profissional do texto que somos. Fala aí, Aniele. No meu caso, eu acho que foi muito interessante, principalmente pelo aspecto cultural. Quando eu entendi que a tradução financeira era muito mais do que uma ciência exata, mas realmente uma forma de ver o mundo de cada país, uma forma de ver a sociedade, o que eles valorizam, o que eles não valorizam, em termos de políticas públicas, isso eu acho que tira um pouco das exatas e vai para uma coisa muito humana. E eu acho também pelo fato de que é uma tradução de muito impacto, isso também eu acho bem motivador, assim, bem desafiador. Então, eu acho que talvez eu saia um pouco das exatas e ficou na emoção e na empolgação. Acho que é isso. Obrigada. E Lucas e Raquel, como foi trabalhar aí com química? Lucas, quer começar? Quer que eu fale? Bom, da minha parte, assim, eu confesso que eu não tive tantas aulas de química na escola, diante das situações que a gente realmente vive aqui na minha cidade, mas foi bem interessante, até porque, assim, não é um meu padrão de buscar informação sobre química ou entender esses termos até mesmo em inglês. Então, quando a gente tem, assim, essa capacidade de buscar, ter a necessidade de buscar e compreender para poder conseguir traduzir da melhor maneira possível, isso além de ampliar o repertório linguístico da gente, também ajuda a gente a desenvolver outras habilidades na vida. E eu acho que, assim, foi um processo bem interessante, que ainda está em andamento, a gente tem ainda que lapidar algumas coisinhas ainda naquele glossário, mas que já foi 100% válido. E eu, só para acrescentar, né, enriquecer a resposta do Lucas, que foi excelente, eu penso sobre precisão, né? Porque como nós somos de humanas, a gente
olha e fala que tudo é válido, né? Só depende do ponto de vista. Agora, quando a gente cai na área de exatas, não tem como falar isso, esse papo não cola. Então, a gente precisa ser muito preciso. E isso é uma coisa que me colocou um pouquinho mais com o pé no chão, sabe? Porque, né, pisciana, humanas, então tá tudo ali, né? Tá, tudo é uma grande viagem, mas quando chega na parte de exatas, não. Então, pés no chão e vamos resolver isso aqui. Então, está sendo uma jornada incrível, incrível mesmo. Mas eu acho, Luísa, que o que eu observei, assim, do projeto, como uma pessoa que ajudou a organizar o projeto, é que parte da dificuldade começa até na identificação dos termos. Porque como nós não somos especialistas em química, até para a gente saber o que é um termo mesmo e o que é uma palavra usada na área de ciências, mas não necessariamente um termo específico daquela área da química, foi difícil. Para mim também foi difícil. Então, e, por exemplo, a Aniele falou uma coisa que uma outra palestra que a gente já tinha recebido, porque eu tenho uma grande amiga que é advogada e hoje ela trabalha com contabilidade, então eu convidei ela uma vez para dar uma palestra sobre inglês jurídico na faculdade. E quando a Aniele falou do sistema jurídico, do tipo, a lei que a gente usa no Brasil é um tipo de lei, e a lei que se usa nos países anglófonos é outro sistema. Então, quando ela falou assim de como não é só a tradução do termo, é outra maneira de pensar a filosofia do direito, entende? Então, não é só a tradução do termo, é bem mais complexo do que isso. E contabilidade, do jeito que a Aniele estava falando de tributo, tem muito a ver com lei, né? Com direito, com a área do direito, tem uma intersecção entre a área do direito e a área da contabilidade. Então, eu até acho que, assim, o nosso conhecimento enquanto pessoas que leem o mundo, talvez não desvalorizemos esse conhecimento, sabe? Porque a gente também entende que isso é uma leitura de mundo, uma construção de mundo feita a partir da linguagem. Ou quando eu penso, como eu trabalho bastante com educação bilíngue, às vezes eu dou um curso específico de bilinguismo para professores de outras áreas. E eu vejo, por exemplo, que os professores de química, às vezes, têm uma dificuldade de entender o que é um gênero textual, sabe? Quando eu falo assim, porque no relatório a gente escreve assim na terceira pessoa, ou na voz passiva, ou é imparcial, e aí a pessoa diz, não, mas o texto científico é assim, e eu tenho que me controlar para dizer, não. O texto científico da sua área, da química, das ciências exatas, é assim. Na minha área de ciências humanas ou da educação, é normal até o pesquisador se colocar no texto e usar a primeira pessoa, que na outra área não é comum. Então, nós temos um conhecimento muito rico de gêneros textuais, só que o problema é que quando é um conhecimento que é, entre muitas aspas, tá fácil para a gente acha que isso é normal, que todo mundo conhece. Isso não é verdade, né? Nossa, foi excelente, foi muito rica essa conversa. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente compartilhando. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário antes da gente encerrar.